A maioria das pessoas não sabe, mas existem ácaros em sua cama. Esses pequenos seres microscópicos se sentem muito bem no calor aconchegante dos nossos colchões, tornando-se hóspedes indesejados. Os ácaros não são fruto da sua imaginação. Eles são muito reais e se alimentam das células mortas da pele que perdemos todas as noites. Isso mesmo. Enquanto você dorme, você acaba proporcionando um banquete para essas pequenas criaturas. Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa perde cerca de 1,5 gramas de pele por dia, criando um buffet perfeito para milhares de ácaros em seu colchão. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, para aqueles que sofrem de alergias ou asma, esses pequenos seres podem causar reações sérias, como espirros e coceira nos olhos. Lavar a roupa de cama regularmente e usar capas protetoras contra ácaros pode ajudar a manter esses minúsculos vizinhos sob controle. Então, pronto para recuperar sua cama desses invasores incômodos? Você pode se surpreender com o que é preparar comida. Uma boa preparação de refeições começa com uma saudação amigável e uma introdução vibrante às aventuras culinárias do dia. O narrador destaca que os pratos que preparamos são importantes não apenas para a alimentação, mas também para unir as pessoas. Ao discutir esse tema, não se trata apenas de ingredientes, mas de toda a experiência de cozinhar. A preparação influencia nosso humor e saúde, criando uma atmosfera agradável que inspira criatividade na cozinha. Ao envolver todos no processo, desde a escolha de ingredientes frescos até o corte de legumes, os participantes sentem uma conexão maior com a comida. Compreender os pratos que estamos preparando nos ajuda a valorizar seus sabores e histórias. Portanto, da próxima vez que você entrar na cozinha, lembre-se de que cozinhar pode ser uma atividade alegre e compartilhada, e não uma rotina. Você está pronto para transformar sua preparação de comida em uma emocionante jornada culinária. Você pode se surpreender. Os pássaros se adaptam a novos lares. É impressionante como os pássaros reagem ao seu ambiente, demonstrando um incrível instinto de buscar novos locais para nidificação. Quando as condições mudam, como na destruição do habitat ou na presença de predadores, os pássaros rapidamente se adaptam e encontram lugares mais seguros ou adequados para seus ninhos. Por exemplo, o ambiente urbano ajudou algumas espécies, como os pardais e pombos, a prosperar em áreas onde normalmente não são encontrados. Essa adaptabilidade não só os ajuda a sobreviver, mas também destaca sua inteligência e engenhosidade, observando como diferentes espécies reagem a diversos cenários, como florestas, pântanos ou paisagens urbanas. Podemos aprender muito sobre seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver um pássaro, pense em onde ele pode escolher fazer seu ninho e como ele se adaptou ao seu entorno. Que instintos incríveis eles têm! A maioria das pessoas não sabe disso, mas Taiwan se destaca em saúde. O Sistema de Seguro de Saúde Público de Taiwan é um modelo notável de acessibilidade e qualidade. Com consultas médicas custando entre 25 e 50, muitos cidadãos conseguem receber os cuidados médicos necessários sem dificuldades financeiras. Esse atendimento acessível permite que as famílias priorizem sua saúde, garantindo que quase todos tenham acesso a serviços essenciais. Mas as forças de Taiwan não param na saúde. O país também se destaca na reciclagem, alcançando uma impressionante taxa de 55%. Então, como eles promovem uma gestão de resíduos tão eficaz? Um método encantador envolve seus caminhões de lixo musicais. Esses caminhões percorrem as comunidades, tocando músicas cativantes que lembram os moradores de colocar o lixo para fora, transformando aqui a coleta de lixo em uma celebração do bairro. Essa tática única não só incentiva hábitos responsáveis de descarte, mas também promove um senso de engajamento comunitário. A dedicação de Taiwan à saúde pública e à preservação ambiental melhora significativamente a qualidade de vida de seu povo e serve como um exemplo brilhante para outras nações que buscam aprimorar suas próprias iniciativas de saúde e reciclagem. A verdade é que as plantas podem cantar. No musical A Loja dos Horrores, a história se passa em uma floricultura do Sr. Mushnick, um lugar estranho que rapidamente se torna o cenário de caos e diversão. A trama gira em torno de Seymour, um funcionário oprimido que encontra uma planta peculiar que se alimenta de carne humana. Isso mesmo. À medida que a planta chamada Audrey II se torna mais poderosa, ela traz tanto fama quanto destruição para a floricultura. O show combina melodias memoráveis com uma pitada de humor negro, mantendo o público na expectativa.
Você não só aprecia a música fantástica, mas também mergulha em um mundo onde o absurdo floresce, com seus personagens cativantes e reviravoltas inesperadas. A Loja dos Horrores conquista corações, lembrando-nos da fina linha entre ambição e ganância. Você está pronto para descobrir a loucura? Você pode se surpreender. O transporte por levitação magnética já chegou. Imagine um trem que desliza sobre os trilhos, flutuando em uma almofada magnética. É isso que a levitação magnética, ou maglev, faz. Com potentes ímãs, a tecnologia maglev permite que os trens se movam sem tocar os trilhos, reduzindo significativamente o atrito e o desgaste, tanto dos vagões quanto das vias. Isso significa que esses trens futuristas podem alcançar velocidades incríveis, frequentemente superiores a 300 milhas por hora, enquanto consomem menos energia. Isso não só aumenta a eficiência, mas também proporciona uma viagem mais suave e silenciosa para os passageiros. Cidades ao redor do mundo estão investindo nesse sistema de transporte inovador, na esperança de revolucionar o transporte público. Com o desenvolvimento de novos projetos maglev, podemos estar à beira de uma nova era na forma como viajamos. Você está pronto para embarcar em um trem maglev e experimentar essa tecnologia por si mesmo? E se eu te contar sobre o calendário maia? A civilização maia, que floresceu na Mesoamérica de 2000 a.C. até a chegada dos espanhóis no século XVI, é famosa por suas conquistas em astronomia e na contagem do tempo. Uma de suas criações mais importantes é a contagem longa, feita para registrar longos períodos de tempo. Esse calendário não apenas contava os dias, ele registrava eventos históricos e até previa fenômenos celestes. Muitas pessoas se interessaram por esse calendário durante a agitação em torno de 2012, quando o fim do Bactum, um grande ciclo, foi mal interpretado por alguns como um sinal de um apocalipse iminente. Na verdade, o fim do Bactum simbolizava mais uma celebração de um novo começo na cultura maia. A complexidade de sua contagem do tempo continua a fascinar historiadores e entusiastas, iluminando como os maias viam seu universo. E se eu te contar sobre as propostas dos pinguins? Os machos dos pinguins de Adélia têm um encantador ritual de cortejo que se destaca no reino animal. Esses dedicados pretendentes procuram nas vastas geleiras da Antártica a pedrinha mais lisa que conseguem encontrar. Essa pedrinha não é apenas uma pedra, é um presente sincero, destinado a impressionar a fêmea. Ao encontrar a pedrinha perfeita, eles a oferecem à fêmea na esperança de conquistar seu amor. Esse gesto com a pedra traz ternura ao relacionamento e demonstra seu desejo de encontrar uma parceira. Curiosamente, quanto mais lisa a pedrinha, mais atraente ela parece para a fêmea, tornando esse processo de escolha uma combinação de beleza e praticidade. Então, da próxima vez que você ver um pinguim carregando uma pedra, lembre-se de que não é apenas para construir ninhos, é uma proposta sincera de amor em um mundo frio e deslumbrante que eles chamam de lar. Todo ano, mais de 3 bilhões de cartões de Natal são vendidos nos Elecha, tornando-se uma das maneiras mais queridas de compartilhar alegria e espírito festivo. Essa tradição encantadora começou em 1843, quando Sir Henry Cole, um funcionário público britânico, apresentou o primeiro cartão de Natal comercial. Imagine um mundo onde as pessoas não trocam cumprimentos festivos. Hoje, no entanto, quando as pessoas se reúnem em torno da árvore, dar cartões se tornou tão importante quanto decorar a casa. Os cartões costumam ter designs alegres, mensagens sinceras e, às vezes, até fotos da família, trazendo sorrisos aos destinatários. Essa prática não só fortalece os laços entre amigos e familiares, mas também apoia várias organizações de caridade através da venda dos cartões. Então, da próxima vez que você pensar em enviar um cartão, lembre-se de que você faz parte de um legado alegre que existe há quase 2 séculos. Você não vai acreditar como o dragão marinho se esconde. Essa criatura incrível, parecida com o cavalo marinho, desenvolveu várias adaptações interessantes. Suas folhas não servem apenas para enfeitar. Essas características únicas se misturam perfeitamente com as algas ao redor, permitindo que ele se mova silenciosamente no ambiente subaquático. Quando predadores se aproximam, o dragão marinho quase se torna invisível, evitando perigos em seu habitat. Esse mestre do disfarce usa suas habilidades de camuflagem para caçar pequenos camarões e outras minúsculas criaturas marinhas sem chamar atenção. Encontrado nas costas do sul da Austrália, esse peixe incomum demonstra as maravilhas da evolução.
Imagine deslizar pelo oceano, cercado por algas coloridas, enquanto o dragão marinho dança entre elas, quase imperceptível. Que criação incrível da natureza para a sobrevivência! Você sabia sobre o inusitado imposto sobre urina de Nero? Na Roma antiga, o imperador Nero criou um imposto sobre a urina, que recebeu o nome criativo de Imposto Vectal sobre urina. Esse imposto era baseado na quantidade de amônia na urina, que era necessária para limpar lã e descolorir tecidos, tornando-se muito valiosa para a indústria têxtil da época. Transformando resíduos do corpo em uma fonte lucrativa de renda, Nero demonstrou a abordagem inovadora dos romanos em relação à sanidade e ao comércio. A ideia pode parecer estranha hoje, mas mostra como os romanos buscavam soluções práticas para necessidades cotidianas, mesmo que isso significasse cobrar impostos sobre algo tão inesperado como a urina. Esse imposto se tornou parte de uma economia mais ampla em Roma, influenciando o comércio e os comerciantes. Então, da próxima vez que você pensar em impostos, lembre-se de como até as fontes mais inusitadas, como a urina, desempenharam um papel na formação da história. Você sabia que a Ponte Triste é uma aventura de tirar o fôlego? Localizada nas altas montanhas dos Alpes suíços, a Ponte Triste é uma maravilha da engenharia que proporciona uma emoção intensa. Esta impressionante ponte suspensa atravessa um vale profundo, oferecendo aos caminhantes uma jornada emocionante que parece caminhar entre as nuvens. Construída com algumas tábuas de madeira resistentes e cabos de aço duráveis, a ponte forma um caminho inesquecível sobre o glaciar gelado que fica a centenas de pés abaixo. Imagine-se em pé nesta estrutura estreita, sentindo um leve balanço no ar fresco da montanha, com vistas deslumbrantes se estendendo em todas as direções. Mas a Ponte Triste não é apenas para os amantes de adrenalina. Ela também é uma conexão vital entre várias trilhas de caminhada, tornando-se um ponto popular para os entusiastas da natureza que desejam apreciar as vistas amplas de picos acidentados e glaciares brilhantes. Embora alguns possam sentir um frio na barriga ao estar em tais alturas, essa sensação de vertigem muitas vezes se transforma em pura alegria enquanto os visitantes absorvem a beleza serena ao seu redor. Seja você uma alma aventureira ou apenas alguém que aprecia paisagens magníficas, a Ponte Triste é uma parada essencial que garante uma mistura deliciosa de emoção e maravilha. E se eu te disser que o oxigênio sustenta a nossa vida? O oxigênio representa cerca de 20% do ar que respiramos e é essencial para nossa sobrevivência. Sempre que respiramos, esse gás vital entra em nossos pulmões e na corrente sanguínea, sendo levado a cada célula do nosso corpo. Nossas células usam o oxigênio em um processo chamado respiração celular, convertendo a glicose, um açúcar que obtemos dos alimentos, em energia. Essa energia alimenta tudo o que fazemos, desde pensar e nos mover até crescer e curar. Mas se não tivermos oxigênio suficiente, nossos corpos não conseguem produzir essa energia de forma eficaz. Isso é especialmente importante para nosso cérebro, que é um dos órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio. A escassez pode causar confusão, fadiga e até desmaios. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de como o oxigênio é importante para manter sua energia e alerta. Você vai se surpreender ao descobrir que os vulcões criam beleza. As erupções vulcânicas muitas vezes causam destruição, mas também têm a incrível capacidade de moldar nosso mundo de maneiras impressionantes. Por exemplo, o vulcão Vesúvio. Este famoso vulcão, que entrou em erupção em 79 d.C. e sepultou a cidade romana de Pompeia, é um poderoso lembrete da força da natureza. No entanto, a cinza de erupções como essa enriquece o solo, tornando-o muito fértil para a agricultura. Como resultado, as regiões próximas aos vulcões frequentemente se tornam prósperas para o cultivo, o que as torna importantes para a economia local. As paisagens dramáticas formadas pela atividade vulcânica também podem atrair turistas, criando uma combinação única de história, beleza e biodiversidade. Portanto, embora as erupções possam ser catastróficas, elas nos lembram do papel duplo da natureza como criadora e destruidora. Não é incrível como a destruição pode levar a uma nova vida? Você pode se surpreender, os primogênitos têm QI mais alto.
Uma pesquisa incrível do Escritório de Pesquisas Econômicas mostra que os primogênitos costumam ter um desempenho melhor em testes de inteligência em comparação com os irmãos mais novos. Mas por que isso acontece? Os pesquisadores acreditam que a atenção extra dos pais e a responsabilidade atribuída ao filho mais velho podem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Quando os pais dedicam mais atenção ao primogênito, apoiando-o e oferecendo atividades educativas, essas crianças podem desenvolver habilidades cognitivas importantes mais cedo. Além disso, os primogênitos frequentemente assumem papéis de liderança na família, o que pode melhorar ainda mais suas habilidades de tomada de decisão. Assim, ser o primeiro na fila não é apenas agradável, mas também pode trazer uma vantagem mental. Talvez seja por isso que muitos primogênitos se destacam nos estudos. Conheça o hercúleo, o campeão entre os insetos. Este incrível besouro pode pesar até 135 gramas, o que é aproximadamente o peso de um gatinho pequeno. Eles podem crescer até impressionantes 17 centímetros de comprimento, tornando-se os maiores insetos da Terra. Geralmente são encontrados nas florestas tropicais da América do Sul e Central. Os hercúleos não são apenas pesados, mas também têm uma aparência vibrante. Seu corpo preto brilhante é adornado com listras amarelas ou verdes. É interessante como eles usam sua força. Os machos adultos utilizam seu tamanho e poderosos chifres para lutar pelas fêmeas, mostrando sua força em um duelo dramático. Embora possam parecer assustadores, os hercúleos são inofensivos para os humanos. Sua dieta é composta principalmente de frutas e seiva de árvores, tornando-os participantes importantes em seu ecossistema. Com seus tamanhos impressionantes e comportamento intrigante, os hercúleos despertam interesse e admiração tanto em amantes de insetos, quanto em observadores casuais. Como um inseto tão incrível conseguiu evoluir para tamanhos tão colossais? Adivinhe o que realmente impulsiona o poder e a graça únicos do Muay Thai. O Muay Thai, conhecido como a Arte dos 8 Membros, é uma arte marcial de combate que se originou na Tailândia e encanta todos que a assistem. Este esporte dinâmico utiliza 8 pontos de contato, punhos, cotovelos, joelhos e canelas, que permitem aos praticantes realizar golpes poderosos e movimentos fluidos. É como uma dança intensa e bela, onde cada movimento é importante. O que realmente diferencia o Muay Thai é a ênfase não apenas na força física, mas também na disciplina mental e no respeito. Os lutadores treinam rigorosamente, muitas vezes adotando uma filosofia que aprofunda a conexão entre corpo e mente. À medida que aprimoram suas habilidades, também desenvolvem resiliência e autoconfiança, superando desafios tanto no ringue quanto na vida. Além de ser um esporte competitivo, muitas pessoas buscam o Muay Thai para fitness e autodefesa, encontrando empoderamento em cada soco e chute. Portanto, se você está assistindo a uma luta da arquibancada ou pensando em se inscrever em uma aula, lembre-se de que o Muay Thai é mais do que apenas uma luta, é uma jornada transformadora que molda tanto o corpo quanto o espírito. Você sabia que Washington, D.C. é a menor capital do mundo? Apesar de ser uma cidade icônica, famosa por seus monumentos e museus, apenas 0,21% dos americanos chamam Washington de lar. Essa estatística surpreendente faz dela a capital com a menor proporção de população no mundo. Enquanto cidades como Pequim ou Londres estão cheias de milhões, Washington enfrenta dificuldades para preencher seus bairros. A cidade tem uma combinação única de história e cultura, atraindo milhões de turistas todos os anos que vêm ver atrações como a Casa Branca, o Capitólio do Zachary, Seattle e o Memorial Lincoln. No entanto, o número de residentes que realmente vivem aqui é de apenas cerca de 700 mil, tornando-a uma comunidade pequena, mas significativa. A baixa população pode surpreender muitos, considerando a importância política de Washington e sua atmosfera vibrante. Isso levanta questões sobre a vida urbana, gestão e o equilíbrio entre ser um centro de poder movimentado e manter uma população local reduzida. Como capital, Washington representa o espírito americano, mas também mostra como a essência de uma cidade pode prosperar mesmo com menos habitantes. Você sabia que a eletricidade mudou nossas vidas para sempre? No final do século XIX, a eletricidade se tornou uma fonte de energia prática, iluminando casas e impulsionando a segunda revolução industrial. Essa invenção incrível não só iluminou os ambientes, mas também trouxe mudanças revolucionárias em várias áreas, melhorando a comunicação com invenções como o telégrafo e o telefone.
O transporte também se transformou. Os bondes elétricos substituíram as carroças, tornando as viagens mais rápidas e confortáveis. Além disso, o surgimento de eletrodomésticos modernos, como geladeiras e máquinas de lavar, libertou as pessoas do trabalho manual, proporcionando mais tempo livre e melhorando a qualidade de vida. A influência da eletricidade na sociedade foi profunda, mudando nossa maneira de viver, trabalhar e nos comunicar. É difícil imaginar um mundo sem eletricidade, não é mesmo? A eletricidade não é apenas uma comodidade, é a base do estilo de vida moderno. Você já se perguntou por que a Índia é vegetariana? A Índia abriga o maior número de vegetarianos do mundo, e isso está profundamente enraizado em seu rico patrimônio cultural e religioso. Muitas religiões indianas, como o hinduísmo, o jainismo e o budismo, pregam a não violência e a compaixão por todos os seres vivos, levando milhões de pessoas a adotarem um estilo de vida vegetariano. Essa crença vê o vegetarianismo como uma filosofia e não apenas como uma dieta. Como resultado, os pratos tradicionais em diferentes regiões costumam ser à base de vegetais, repletos de especiarias, grãos e uma variedade de legumes. A culinária indiana celebra essa diversidade, oferecendo uma incrível variedade de pratos vegetarianos, que são não apenas nutritivos, mas também cheios de sabor. Reuniões familiares, festividades e até mesmo refeições do dia a dia refletem esse compromisso com o vegetarianismo, mostrando como as práticas alimentares estão entrelaçadas com a identidade cultural. Talvez essa escolha de estilo de vida reflita um respeito mais profundo pela vida. Acredite ou não, os quasares brilham mais de 1 trilhão de vezes mais que o Sol. Esses incríveis fenômenos cósmicos são, na verdade, buracos negros supermassivos, localizados nos centros de galáxias distantes, cercados por gás e poeira em movimento. Quando os buracos negros absorvem material ao seu redor, eles se aquecem a temperaturas impressionantes, emitindo uma energia intensa que pode ofuscar galáxias inteiras. Os quasares foram descobertos pela primeira vez na década de 1960 e rapidamente chamaram a atenção dos astrônomos devido ao seu brilho e distância. Alguns quasares estão tão longe que a luz que vemos deles levou bilhões de anos para chegar até nós, o que significa que os vemos como eram no início do universo. Essa luz extraordinária pode ser observada a grandes distâncias, permitindo que os cientistas aprendam mais sobre as condições e a evolução do cosmos ao longo do tempo. O estudo dos quasares também fornece pistas sobre o crescimento dos buracos negros e a formação de galáxias. Dada sua imensa potência e natureza única, esses objetos brilhantes ajudam os astrônomos a desvendar os segredos do universo. Então, o que mais esses brilhantes instrumentos cósmicos podem nos contar sobre o nosso universo? Prepare-se para se surpreender com a bondade que muda a história. Ao longo dos séculos, pequenos atos de bondade tiveram um grande impacto. Um caso fascinante ilustra isso. Um simples gesto de compaixão mudou o destino de uma comunidade inteira. Imagine um soldado que dá comida a uma família faminta durante a guerra. Esse pequeno ato não apenas salvou vidas, mas também criou laços entre os lados opostos. Esses momentos destacam como a bondade pode influenciar decisões e inspirar coragem, ou até mesmo iniciar movimentos. A história está cheia de relatos onde um único ato de boa vontade mudou o curso dos eventos, redefinindo relacionamentos e futuros. De heróis salvando estranhos a cidadãos comuns protegendo outros, a bondade toca a todos. Como seria nosso mundo se esses atos se tornassem mais comuns? A bondade pode ser a chave para a paz em nossas comunidades e além. Essa pergunta nos faz refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o que escolhemos fazer a cada dia. E se eu te contar sobre os olhares tensos em Crepúsculo? A série de filmes Crepúsculo chama a atenção não só pela história, mas também pela quantidade impressionante de contato visual dramático. Na verdade, os personagens passam quase meia hora se olhando em silêncio. Isso pode parecer excessivo, mas destaca as conexões emocionais entre eles, especialmente entre Edward e Bella. Essas longas pausas criam tensão e permitem que o público sinta o peso dos sentimentos. Segundo os criadores dos filmes, essas cenas têm o objetivo de mergulhar os espectadores na saudade, no amor e, às vezes, na confusão que acompanham o romance jovem. Olhares prolongados podem transmitir mais do que palavras, fazendo com que nos conectemos mais profundamente com os relacionamentos dos personagens. Se você já se perguntou por que eles se olham tanto, saiba que não está sozinho.
É uma técnica de narrativa fascinante que ajuda a desenvolver a história de maneira única. E se eu disser que Belize tem a bandeira mais colorida? Essa bandeira nacional vibrante é composta por 12 cores diferentes, tornando-a um verdadeiro espetáculo. A bandeira reflete a rica história e a diversidade cultural do país. No centro, há um brasão com 2 pessoas segurando ferramentas para trabalhar a madeira, lembrando o passado florestal de Belize. Ao redor, as cores vibrantes de vermelho, azul e verde simbolizam a beleza natural e os recursos da região. O design da bandeira foi oficialmente adotado em 1988, embora seus elementos remontem à época colonial, quando o país era chamado de Honduras Britânica. As muitas cores representam não apenas a terra, mas também a rica mistura de culturas que fazem de Belize seu lar. Então, da próxima vez que você ver essa bandeira tremulando ao vento, lembre-se de quão vibrante e rica é a sua história. Você pode se surpreender ao descobrir que essa lei estranha realmente existe. No estado conhecido por seus desertos vibrantes e pela agitada Las Vegas, andar de camelo na estrada é estritamente proibido. Essa regra é uma questão de segurança e de trânsito, já que camelos não são um meio de transporte comum. Em vez disso, Nevada sugere que os moradores considerem outras formas de locomoção, como elefantes ou burros, que ainda podem transportar cargas ou passageiros. Embora ver um camelo atravessando uma estrada movimentada possa ser interessante para alguns, é importante lembrar que eles se saem melhor em estradas menos movimentadas, onde podem se mover livremente. Então, da próxima vez que você viajar por Nevada, preste atenção na vida selvagem, mas deixe os camelos em casa. Você sabia que os beija-flores são polinizadores importantes? Essas pequenas aves, que muitas vezes pesam menos que uma moeda, têm um grande impacto na ecologia do nosso planeta. Os beija-flores se alimentam principalmente do néctar das flores, que coletam com seus longos bicos especializados e rápidas batidas de asas. Ao voar de flor em flor, eles acabam transportando pólen, ajudando na reprodução de muitas espécies de plantas. Na verdade, cerca de 20.000 espécies de plantas dependem dos beija-flores para a polinização, incluindo frutas como morangos e goiabas. Essa conexão importante não só ajuda as plantas a prosperar, mas também sustenta ecossistemas inteiros, fornecendo alimento e abrigo para muitos outros animais. Sem os beija-flores, o crescimento de várias plantas floridas diminuiria, o que teria um efeito negativo na biodiversidade. Então, da próxima vez que você ver essas maravilhas coloridas, lembre-se de que seu papel vai muito além de sua beleza. Eles são essenciais para o equilíbrio ecológico do nosso mundo. Não é incrível como criaturas tão pequenas podem ter um impacto tão grande? Você pode acreditar que jogamos fora 43 bilhões de dólares em comida a cada ano. Esse valor impressionante representa a comida não utilizada, que é descartada nos Estados Unidos anualmente. Para entender isso, pense nas famílias e pessoas famintas que precisam dessa comida. Se pudéssemos redirecionar até mesmo uma pequena parte dessa comida desperdiçada, isso poderia ter um grande impacto no problema da fome e da falta de alimentos em nossas comunidades. As consequências do desperdício de alimentos vão além da fome. Elas contribuem para problemas ambientais, como o acúmulo de lixo e a emissão de metano. Ações simples como verificar os itens na despensa e armazenar os alimentos corretamente podem nos ajudar a reduzir esse desperdício. Inovações como aplicativos de troca de comida e geladeiras comunitárias também ajudam a conectar alimentos em excesso com aqueles que precisam. À medida que aprendemos mais sobre o desperdício de alimentos, fica claro que resolver esse problema é crucial não apenas para a nossa economia, mas também para a saúde do nosso planeta. Já pensou por que Buenos Aires é tão cativante? Esta cidade vibrante possui uma impressionante variedade de pontos turísticos que refletem sua rica história e profundidade cultural. No coração de tudo isso está a Plaza de Maio, uma praça movimentada que testemunhou inúmeros momentos importantes na história da Argentina, desde animados comícios políticos até profundos movimentos sociais. Perto dali, a Casa Rosada, o icônico Palácio Presidencial Rosa, chama a atenção com sua cor marcante e arquitetura hipnotizante. Os visitantes costumam admirar sua fachada, que serve como um lembrete do passado político dinâmico do país. No entanto, um dos verdadeiros destaques de Buenos Aires é o Teatro Colón, uma deslumbrante casa de ópera elogiada não apenas por seu grandioso design neoclássico, mas também por sua acústica extraordinária.
Essa acústica garante que cada apresentação proporcione uma experiência verdadeiramente mágica, atraindo artistas renomados de todo o mundo. Com sua vida urbana vibrante, rica história e espírito artístico, Buenos Aires encanta todos que passeiam por suas ruas ou se sentam no elegante Teatro Colón. O que mais um viajante poderia desejar em uma cidade tão cativante? Você já ouviu falar do único suíte do Ilha Thyssen? Essa interessante porção de terra, localizada na Baía Botânica, muda de nacionalidade a cada 6 meses. A singularidade da Ilha Thyssen está em sua soberania alternada entre a Espanha e a França. De fevereiro a julho, a ilha é oficialmente espanhola e sua administração e leis vêm desse país. Depois, de agosto a janeiro, ela passa a estar sob controle francês. Esse acordo único é resultado de tratados históricos e reflete as frequentemente complexas relações entre os países da Europa. Os moradores podem jurar lealdade a 2 nações diferentes em apenas um ano. Imagine como é comemorar o Dia Nacional 2 vezes ao ano, uma vez pela Espanha e outra pela França. Essas rápidas mudanças não são apenas um fato curioso, elas destacam a complexidade das reivindicações territoriais e como a história pode moldar o presente. Quantos outros lugares no mundo podem se orgulhar de um sistema assim? Isso é um testemunho de como geografia e política podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. O que inspirou Daniel Day-Lewis em Os Últimos dos Moicanos? Este talentoso ator elevou seu compromisso com o realismo a um novo patamar, passando meses na floresta. Para se preparar para o papel de Hawkeye, Day-Lewis se imergiu na natureza, caçando sua própria comida e evitando as comodidades modernas. Essa abordagem intensa significava mais do que apenas atuar. Ele realmente adotou o estilo de vida de um fronteiriço. Imagine acordar em uma barraca cercada por árvores e aprender a fazer canoas de madeira à mão. Sua determinação não parou por aí. Ele até aprendeu habilidades de sobrevivência para entender como era a vida no século XVIII. Com isso, ele trouxe autenticidade à sua atuação, algo que poucos atores conseguem. Esse nível de dedicação é visível na tela, tornando sua performance inesquecível. A transformação de Day-Lewis inspira atores e fãs a valorizarem o que as pessoas estão dispostas a fazer por seus papéis. Você abriria mão das comodidades modernas por seu sonho? Poucos sabem, mas o Ginger Ale de Werner, a bebida gaseificada mais antiga da América, surgiu em 1866, quando o farmacêutico de Detroit, James Werner, a criou pela primeira vez, o que torna essa bebida especial. Ela é envelhecida em barris de carvalho por 4 anos, o que lhe confere um sabor único. Esse cuidadoso envelhecimento torna o sabor de Werner vibrante e intenso, diferenciando-o de outras bebidas não alcoólicas. Desde sua criação, o Ginger Ale de Werner se tornou uma bebida favorita na cultura americana, apreciada por gerações. Seu sabor especial pode adicionar um toque refrescante a muitas bebidas, tornando-o ideal tanto para beber direto da garrafa, quanto para misturar em coquetéis. Com raízes que remontam ao século XIX, o Ginger Ale de Werner não é apenas uma bebida, mas parte da história. Muitos o associam a lembranças de encontros familiares e celebrações, quando a bebida espumante traz alegria. Portanto, da próxima vez que você der um gole, lembre-se da rica história dessa bebida icônica e da jornada do balcão da farmácia em Detroit até o seu copo. Difícil de acreditar, mas formigas podem explodir para se defender. A explosão do Colobopsis é um comportamento surpreendente e incomum observado em algumas formigas do Sudeste Asiático. Quando as formigas operárias sentem uma ameaça séria à sua colônia, elas tomam medidas extremas. Elas literalmente explodem. Não é apenas um espetáculo, a explosão tem um propósito. Quando uma formiga se despedaça, ela libera uma substância pegajosa e tóxica, que pode paralisar ou até matar invasores em potencial, como outros insetos ou predadores. Esse ato de sacrifício ajuda a proteger a colônia, garantindo a sobrevivência de mais formigas. Imagine uma pequena criatura disposta a fazer o maior sacrifício por seus amigos. Essa estratégia incomum mostra até onde os insetos sociais vão para proteger seus lares. Cientistas estudam esse comportamento para entender como tais ações extremas contribuem para a sobrevivência dessas espécies de formigas. A natureza não é cheia de surpresas. O que é surpreendente sobre a percepção de cores? O Eigengrey é um fenômeno interessante que acontece na escuridão total.
Esse termo curioso que vem do alemão significa cinza interno e descreve um tom muito fraco de cinza que muitas pessoas veem quando não há luz. Você já ficou em uma escuridão total e percebeu que não vê a escuridão completa? Isso é o Augengrain em ação. O córtex visual do seu cérebro continua ativo, enviando sinais mesmo sem estímulos visuais externos. Como resultado, você percebe uma cor cinza escura, muitas vezes com um leve brilho. Essa reação mostra as maneiras incríveis como nossa mente interpreta as informações sensoriais. Em vez de apenas escuridão, seu cérebro está sempre trabalhando, criando esse tom único que nos lembra de seu papel constante na percepção do mundo ao nosso redor. Na próxima vez que você estiver em um quarto escuro, reserve um momento para notar o Augengrain. É um exemplo brilhante de como nosso incrível cérebro funciona. Difícil de acreditar, mas o número de Graham impressiona. Esse número é tão imenso que é difícil de compreender. O número de Graham é muito maior do que números grandes que conhecemos, como 1 bilhão ou até mesmo um Google. Na verdade, ele é tão gigantesco que não pode ser totalmente expresso em nosso universo, tornando impossível escrevê-lo em forma digital. Para se ter uma ideia, se você tentasse anotar apenas os últimos dígitos do número de Graham, precisaria de mais espaço do que existe em todas as galáxias juntas. Alguns matemáticos brincam que escrever esse número poderia até rasgar o tecido do espaço-tempo. Então, o que torna esse número tão especial? O número de Graham surge de uma ideia matemática da teoria de Ramsey, que investiga quantas cores podem ser usadas para colorir um hipercubo sem ter um subgrafo completo monocromático. Surpreendente, não é? Você já pensou sobre os óculos antigos? Nos primeiros modelos, os óculos eram bem simples e não tinham hastes como conhecemos hoje. Essas construções primitivas precisavam ser equilibradas cuidadosamente no nariz, o que as tornava bem desconfortáveis. No entanto, ao longo dos séculos, a tecnologia dos óculos avançou bastante. O surgimento das armações e hastes ajustáveis mudou a forma como os óculos se ajustam ao nosso rosto, tornando-os muito mais confortáveis. Hoje, os óculos modernos vêm com lentes de receita, adaptadas às necessidades individuais, ajudando milhões de pessoas a corrigir problemas de visão. Essa evolução não foi apenas sobre conforto, ela transformou vidas, permitindo que as pessoas leiam melhor, dirijam e apreciem a beleza do mundo. Com o contínuo desenvolvimento de novos materiais e designs, incluindo armações estilosas e opções leves, os óculos se tornaram um acessório indispensável em nosso dia a dia, unindo moda e funcionalidade. Não é incrível ver como algo tão simples como um par de óculos evoluiu para desempenhar um papel tão importante hoje? Você sabia que espirrar é mais importante do que pensa? Quando você sente vontade de espirrar, é uma forma do seu corpo limpar o nariz ou a garganta de irritantes. Surpreendentemente, muitas pessoas tentam segurar essa reação natural, achando que é um incômodo sem importância. No entanto, segurar um espirro pode causar problemas de saúde inesperados, como a ruptura de um vaso sanguíneo. Isso acontece porque a pressão repentina, ao segurar um espirro, pode afetar os vasos na cabeça e no pescoço. Embora essas consequências sérias sejam muito raras, o risco de complicações nos lembra da importância dos reflexos do nosso corpo. Espirrar não só ajuda a proteger nossa saúde, mas também mostra que nosso sistema imunológico está ativo. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de espirrar, pense 2 vezes antes de segurar. Deixe-se espirrar naturalmente para se manter seguro e saudável. E se eu disser que seu corpo produz álcool naturalmente? Pode parecer surpreendente, mas nossos corpos funcionam como pequenas microcervejarias, produzindo constantemente pequenas quantidades de álcool. Esse processo natural ocorre principalmente no fígado, onde os açúcares dos alimentos são transformados em álcool e dióxido de carbono. Embora a quantidade seja bem pequena, pode ser detectada em testes, embora não o suficiente para deixar alguém bêbado. Nossos corpos controlam essa produção para ajudar em várias funções celulares, então faz sentido. No entanto, o álcool produzido não é adequado para consumo. Seu nível é muito baixo para ter um efeito perceptível. Curiosamente, esse fenômeno é apenas uma das muitas maneiras incríveis que nossos corpos mantêm o equilíbrio, lembrando-nos das complexas interações que nos mantêm vivos e saudáveis. Não é surpreendente como até as funções mais simples podem esconder segredos tão intrigantes? Um fato interessante sobre os jantares festivos. Você sabia que o peru simboliza força e abundância?
Essa carne deliciosa é frequentemente servida com outros pratos substanciais, como ganso, pavão e carne de veado, durante as celebrações. Os perus chegaram à Europa da América no século XVI e rapidamente se tornaram populares. Seu grande tamanho e a capacidade de alimentar muitas pessoas os tornaram ideais para festas. No século XIX, o peru se firmou como a carne favorita nas ceias de Natal, tornando-se ainda mais popular graças ao clássico Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Na história, o jantar da família Cratchit se tornou um símbolo com o peru no centro das atenções, reforçando sua conexão com as reuniões festivas. Então, da próxima vez que você saborear um peru durante as festas, lembre-se de sua rica história e da alegria que traz às mesas familiares. E se eu te disser que Britney Spears mudou a música pop para sempre? Em 1998, Britney chegou com seu inesquecível single de estreia Baby One More Time. A melodia contagiante e o refrão marcante rapidamente conquistaram os corações dos adolescentes ao redor do mundo, tornando-a uma sensação pop. O clipe vibrante da música, com Britney em um icônico uniforme escolar, inspirou muitas imitações e discussões sobre estilo e imagem na indústria musical. Essa combinação poderosa de hits pop animados e performances impressionantes a levou ao auge da fama, estabelecendo um novo padrão para as estrelas pop. No início dos anos 2000, ela se tornou um fenômeno cultural, influenciando moda, música e até redes sociais, interagindo com os fãs. Britney não era apenas uma artista, mas um símbolo de uma geração, inspirando muitos músicos e deixando uma marca indelével na cultura pop. Como ela conseguiu isso? Você vai se surpreender. George Foreman mudou a culinária para sempre. Após encerrar sua carreira como boxeador, George Foreman não desapareceu. Ele se reinventou como um empresário de sucesso, e seu maior feito, a Grill George Foreman. Lançada em 1994, essa grelha transformou a maneira como as pessoas cozinham em casa e se tornou essencial nas cozinhas do mundo todo. Com sua superfície inclinada, que remove a gordura excessiva, a Grill George Foreman torna essa alimentação saudável, simples e saborosa. Surpreendentemente, mais de 100 milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo, comprovando sua popularidade. A grelha não apenas mostra a trajetória de Foreman de campeão esportivo a influenciador culinário, mas também ilustra como ideias inovadoras podem mudar a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você acender sua grelha, lembre-se do boxeador lendário que ajudou a tornar o preparo de refeições saudáveis mais fácil. Você já pensou nas leis de pesca na Pensilvânia? Neste estado existe uma regra curiosa que proíbe pescar com a boca. Muitos podem achar isso engraçado, mas na verdade é para promover um jogo limpo e boas técnicas de pesca. Essa lei ajuda a garantir que todos sigam as regras enquanto se divertem, tornando o esporte mais agradável para todos. É surpreendente, mas essa regra estranha não se aplica aos gatos, o que significa que seu amigo peludo pode continuar seguindo seus instintos de caça, sem infringir nenhuma norma. Esse aspecto único das leis de pesca na Pensilvânia destaca o equilíbrio entre a proteção da vida selvagem e a possibilidade de interações divertidas, embora estranhas, com a natureza. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, lembre-se, pescar com ferramentas e técnicas tradicionais é totalmente normal, mas mantenha a boca longe. Surpreendentemente, as lagartas são quase cegas, apesar de terem até 12 pequenos olhos, chamados estomas. Esses minúsculos orifícios não funcionam como nossos olhos. Em vez disso, ajudam as lagartas a perceber a luz e o movimento ao seu redor. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência. Embora não vejam claramente, essas pequenas criaturas se tornam especialistas em detectar perigos de predadores e em buscar alimento. Como sua visão é limitada, as lagartas dependem principalmente de outros sentidos para se orientar no ambiente. Quando há uma ameaça, elas podem rapidamente se retrair ou se camuflar, dificultando sua detecção pelos inimigos. Sua dependência da luz as ajuda a encontrar locais ensolarados, o que é importante para seu crescimento. Não é incrível como essas pequenas criaturas conseguem sobreviver sem a visão que consideramos normal? O mundo delas, embora embaçado, ainda está cheio de oportunidades e desafios. E se eu te contar sobre o segredo da nota de 5 milhões? Se você olhar atentamente para o verso da nota de 5 milhões dos Neprabri, pode se surpreender ao encontrar o número 172 habilidosamente escondido entre os arbustos na base do Memorial Lincoln.
Esse fato interessante é apenas uma parte dos designs complexos e elementos de segurança incorporados ao dinheiro americano para evitar falsificações. Esses elementos incluem marcas d'água, microimpressão e tinta que muda de cor, tudo feito para dificultar a vida dos falsificadores. O número 172 não é apenas um detalhe aleatório, ele demonstra a arte e o conceito por trás do nosso dinheiro. Na próxima vez que você segurar uma nota de 5 milhões, lembre-se de que há mais nela do que parece à primeira vista. Continue explorando esses tesouros ocultos na nossa moeda, e você pode descobrir ainda mais segredos interessantes. Você sabia que Marcus Garvey mudou o mundo? Nascido na Jamaica, Marcus Garvey se tornou uma voz poderosa pelos direitos dos negros em todo o mundo. Na década de 1920, ele defendia com paixão o orgulho racial e o apoio, inspirando muitos a se orgulharem de sua herança. No entanto, suas ideias progressistas tiveram um preço. O governo do Ziwar via seu movimento como uma ameaça, o que resultou em sua polêmica deportação em 1927. Apesar disso, a visão de Garvey não desapareceu. As sementes que ele plantou continuaram a crescer, mesmo após sua saída da terra americana. Suas ideias inspiraram o movimento Rastafari e influenciaram líderes dos direitos civis, como Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Garvey incentivava as pessoas a reconhecerem seu valor e as encorajava a celebrar sua identidade com orgulho. Seu legado nos lembra que a luta pela igualdade continua, e as mensagens de apoio e unidade são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. Como podemos continuar a honrar sua visão em nossas vidas? O som pode realmente melhorar sua saúde e relaxamento? Estudos mostram que a frequência do som desempenha um papel surpreendente no nosso bem-estar. Sons específicos, como música suave, ou sons da natureza, como o murmúrio da água, podem ajudar a relaxar e reduzir o estresse. Na verdade, pesquisas indicam que essas experiências sonoras podem ter um impacto positivo na nossa saúde física. Por exemplo, ouvir música calma pode diminuir a pressão arterial e melhorar o ritmo cardíaco. É incrível pensar que algo tão simples como o som pode ter consequências tão profundas. Mesmo em ambientes clínicos, a sonoterapia está sendo estudada como um método para tratar diversos problemas, incluindo ansiedade e dor crônica. Então, da próxima vez que você se sentir estressado, em vez de apenas respirar fundo, tente ouvir melodias relaxantes ou aproveitar a sinfonia da natureza. Essas experiências sonoras podem ser a chave para melhorar sua saúde e relaxamento. Você sabia que o ursinho Lotso esperou anos para aparecer? Esse personagem querido de Toy Story 3 não fez sua estreia até 2010, porque os animadores demoraram a conseguir reproduzir seu pelo macio e peludo. Quando o primeiro Toy Story foi lançado em 1995, a tecnologia não permitia reproduzir texturas como o pelo com precisão. Os criadores queriam que o ursinho Lotso parecesse realmente aconchegante e atraente, e precisavam que seu pelo se comportasse naturalmente em diferentes cenas. Por mais de 10 anos, a ideia desse vilão encantador esteve na mente da talentosa equipe da Pixar, que sabia que ele traria profundidade à história, mas tiveram que esperar até que a tecnologia alcançasse o nível necessário. Quando Toy Story 3 foi lançado, as melhorias na animação por computador permitiram criar aquela textura rica e abraçável que os fãs adoram hoje. Não é incrível como a tecnologia pode transformar ideias em personagens inesquecíveis? Você já experimentou a pizza Ferrero Rocher? Essa incrível criação de sobremesa se tornou um verdadeiro destaque na Pizzas Patos, onde os amantes de comida diferente vêm para provar algo único. Imagine uma pizza com uma base doce e crocante, coberta de chocolate, avelãs crocantes e creme de Nutella. Cada pedaço oferece uma deliciosa combinação de texturas e sabores, satisfazendo a vontade de doce de uma forma que sobremesas comuns não conseguem. A mistura do salgado com o doce conquistou o coração de muitos amantes de pizza, tornando esse prato popular tanto entre os locais quanto entre os turistas. Ela não só parece apetitosa, mas também desperta a curiosidade dos visitantes. A Pizzas Patos transformou um prato clássico em algo extraordinário, incentivando os clientes a saírem da cozinha tradicional. Então, se você é fã de pizza doce ou apenas quer experimentar algo novo, a pizza Ferrero Rocher promete uma experiência inesquecível que fará você querer mais. Está pronto para deliciar seu paladar nessa aventura saborosa? E se eu te disser que buracos negros não são aspiradores de pó cósmicos?
Muitas pessoas imaginam buracos negros como gigantescos aspiradores que sugam tudo ao redor, mas isso é um pouco enganoso. Na verdade, um buraco negro cria uma atração gravitacional, assim como qualquer outro objeto massivo. Por exemplo, se substituíssemos nosso Sol por um buraco negro com a mesma massa, a Terra continuaria a girar ao seu redor, da mesma forma que faz agora. O ponto-chave é o horizonte de eventos, é a fronteira ao redor do buraco negro. Os objetos precisam cruzar essa fronteira para serem atraídos pela sua gravidade. Pense nisso como um rio. Você pode nadar na superfície sem medo de ser levado, mas se tentar nadar contra a corrente muito perto das quedas, pode ser puxado. Portanto, embora os buracos negros sejam objetos fascinantes e poderosos, eles não são os monstros cósmicos que muitos pensam. Acredite ou não, a mandioca pode ser o seu próximo superalimento. Esse incrível tubérculo é um alimento básico em regiões como a África Ocidental, Congo, América do Sul tropical e Sudeste Asiático. Rica em carboidratos e nutrientes, é uma fonte importante de alimento para milhões de pessoas. Mas atenção! A mandioca contém compostos naturais de cianeto, que podem ser perigosos se não forem removidos. Por isso, é essencial cozinhá-la corretamente antes de saborear. Os métodos tradicionais geralmente incluem descascar, deixar de molho e cozinhar a mandioca, o que elimina eficazmente as toxinas. Se feito da maneira certa, a mandioca se torna um ingrediente versátil, perfeito para preparar tudo, desde o leve fufu até chips crocantes. Com sua resistência a solos pobres e secas, a mandioca não é apenas uma fonte confiável de alimento, mas também ajuda as comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas. Quem sabe adicionar esse raiz nutritiva à nossa dieta pode ser uma solução saborosa para a segurança alimentar? Você sabia que o maior templo está na China? O impressionante Templo Borobudur, localizado na Indonésia, é não apenas o maior templo budista do país, mas também o maior templo da Ásia. Esta magnífica estrutura se estende por incríveis 20.196 quilômetros e combina espiritualidade e arte. Construído no século IX, Borobudur possui mais de 2.600 relevos e 504 estátuas de Buda, criando uma experiência visual deslumbrante para os visitantes. Sua arquitetura reflete a influência das culturas indiana e javanesa, ilustrando a rica história e diversidade da região. Peregrinos de todo o mundo se dirigem a Borobudur, seguindo trilhas que levam ao topo, de onde se tem uma vista emocionante da paisagem ao redor. Seja explorando seus detalhes complexos ou admirando seu tamanho, Borobudur continua a ser uma notável prova da antiga habilidade e devoção espiritual. Difícil de acreditar, mas as medalhas surgiram durante perseguições a trens. As primeiras medalhas de honra foram entregues a soldados da União durante a Guerra Civil dos Iewa, por sua coragem na grande perseguição ao locomotivo de 1862. O ousado plano envolvia espiões da União, tentando sabotar os suprimentos ferroviários da Confederação, sequestrando uma locomotiva chamada General. Ao perseguir seu objetivo em território inimigo, eles enfrentaram perigos incríveis, mas seus esforços corajosos resultaram em grandes interrupções nas ações dos confederados. Em 25 de março de 1863, o presidente Abraham Lincoln entregou medalhas a 6 soldados que participaram dessa heróica perseguição, reconhecendo sua bravura diante do perigo. Esse ato não apenas homenageou essas pessoas, mas também estabeleceu um precedente para premiar com a medalha de honra aqueles que demonstram coragem excepcional. Não é surpreendente como um emocionante roubo de trem pode mudar para sempre as condecorações militares. Um fato interessante sobre o Koenigsegg Regera. Este carro de alto desempenho pode atingir uma impressionante velocidade de cerca de 400 km por hora em apenas 22,87 segundos. Imagine como é acelerar em um carro que é não só rápido, mas também equipado com tecnologia avançada. O segredo dessa velocidade impressionante está no potente motor V8 Twin Turbo de 5 litros, que trabalha em conjunto com 3 motores elétricos, gerando uma enorme potência de mais de 1.100 cavalos. Esse sistema híbrido único permite que o Regera mostre tanto aceleração relâmpago quanto eficiência notável. Ele não só corre na pista, mas também pode parar em 8,62 segundos, provando que velocidade e controle podem andar juntos. Criado para aqueles que desejam a experiência de dirigir perfeita, o Koenigsegg Regera é uma obra-prima da engenharia que ultrapassa os limites do que os carros podem fazer.
pronto para se prender e sentir a adrenalina? Vamos entender a verdade sobre os cadernos de controle. Antigamente, eles eram essenciais para acompanhar nossas contas bancárias, mas nos anos 2000 desapareceram, quando o banking online e os aplicativos móveis se tornaram populares. Imagine folheando páginas para ver suas transações, mas com a chegada dos smartphones, a conveniência se tornou prioridade. O banking online nos permitiu verificar saldos, transferir dinheiro e pagar contas instantaneamente, sem precisar ir ao banco ou usar um caderno. Essa mudança também se alinhou ao nosso ritmo acelerado de vida, oferecendo recursos como notificações por mensagem e ferramentas de planejamento financeiro diretamente em nossos dispositivos. Embora algumas pessoas ainda sintam falta dos registros físicos, a maioria de nós abraçou a revolução digital. Você se lembra da última vez que usou um caderno de controle? Ou você já se adaptou completamente à era dos serviços bancários na ponta dos dedos? Você sabia que a bandeira Jolly Roger tinha um objetivo secreto? A famosa bandeira Jolly Roger, frequentemente associada a piratas, nem sempre foi apenas um símbolo de medo e caos. Diferentes tripulações de piratas usavam variações da bandeira, mas a versão mais reconhecível, com fundo preto e um crânio com ossos, tinha um objetivo tático astuto. Seu principal propósito era intimidar navios inimigos e forçá-los a se render sem luta, permitindo que os piratas capturassem tesouros sem derramamento de sangue. Piratas lendários como Barba Negra iam além, personalizando suas bandeiras. Por exemplo, às vezes levantavam uma bandeira vermelha ensanguentada para mostrar corajosamente que não teriam misericórdia em combate. O uso simbólico da bandeira destaca a importância da guerra psicológica na pirataria, enfatizando que a arte de intimidar era tão crucial quanto as habilidades de combate no mar aberto. Você já se perguntou por que os painéis solares são tão populares? Os painéis solares convertem a luz do sol em eletricidade usando células fotovoltaicas, que são principalmente feitas de silício. Quando a luz solar atinge essas células, ela ativa os elétrons dentro delas, gerando corrente elétrica. Essa corrente é inicialmente contínua, CC, que não é adequada para alimentar a maioria das casas e empresas. Para torná-la utilizável, essa corrente contínua é convertida em alternada, CA, por meio de um inversor. Uma das características mais interessantes da energia solar é sua sustentabilidade. É uma fonte de energia limpa que reduz nossa dependência de combustíveis fósseis e diminui as emissões de gases de efeito estufa. Com o tempo, o custo da instalação de painéis solares também caiu significativamente, tornando-os mais acessíveis para proprietários e empresas. À medida que mais pessoas reconhecem os benefícios de economizar energia e dinheiro, os painéis solares continuam a ganhar popularidade. Talvez eles possam fornecer energia para a sua casa na próxima vez? E se eu disser que mulheres não podem entrar no Monte Athos? Este é um lugar único, onde desde 1046 existe uma proibição de acesso para mulheres, sendo um dos poucos no mundo com essa restrição total. O Monte Athos, localizado na Grécia, é uma península pitoresca, famosa por suas paisagens tranquilas e rica história monástica, abrigando 20 antigos mosteiros. No entanto, a rígida proibição de acesso apenas para homens persiste, gerando tanto admiração quanto controvérsias. Essa restrição se baseia em crenças espirituais da região, que destacam a importância de manter um ambiente masculino como parte das práticas religiosas. Ao longo dos séculos, isso levantou questões sobre igualdade de gênero e tradições. Muitos acreditam que respeitar o patrimônio cultural é importante, enquanto outros defendem que todos deveriam ter o direito de explorar lugares tão incríveis. O que você pensa sobre essa proibição? É hora de mudanças? O que realmente acontece quando você esquenta comida no micro-ondas? O mito de que os micro-ondas destroem os nutrientes foi desmentido, e a verdade pode te surpreender. Na verdade, aquecer a comida no micro-ondas geralmente preserva mais nutrientes do que cozinhar. Por quê? Quando você usa o micro-ondas, a comida cozinha rapidamente e precisa de menos água, o que significa que menos vitaminas e minerais se perdem na água. Por exemplo, cozinhar legumes pode resultar em perdas significativas de nutrientes, especialmente se eles ficam muito tempo na água. Por outro lado, o micro-ondas mantém as cores, sabores e texturas, tornando seus pratos não apenas mais saudáveis, mas também mais gostosos. Então, se o seu micro-ondas está funcionando bem, não se preocupe com a perda de nutrientes importantes. Na verdade, você pode até preservar mais deles. Não é incrível como a conveniência pode ser também nutritiva?
Você pode se surpreender. Na Alemanha, a cobrança por serviços não utilizados. Na Alemanha, os cidadãos precisam pagar taxas, não apenas pelo uso de serviços, mas até mesmo pela possibilidade de usá-los. Isso significa que as pessoas são cobradas por televisão e rádio, independentemente de terem um aparelho ou não. Essa prática é uma medida de precaução para garantir o financiamento da radiodifusão pública. Alguns consideram isso uma forma justa de assegurar recursos para conteúdo de qualidade, enquanto outros argumentam que é injusto pagar por algo que não se usa. Essa abordagem destaca o equilíbrio entre o financiamento de serviços públicos e os direitos individuais. Em muitos países, existem diferentes sistemas de financiamento para a radiodifusão pública, e isso afeta o cenário da mídia. Será que esse modelo funcionaria em outros lugares ou enfrentaria resistência? Um fato interessante sobre Forrest Gump. O filme é famoso não só pela emocionante história, mas também pelo uso inovador de efeitos visuais. Tom Hanks, que interpretou o carismático Forrest, interagiu com verdadeiras filmagens de figuras históricas conhecidas, como John F. Kennedy e Richard Nixon. Isso não foi fácil. Com a ajuda de tecnologias modernas, os cineastas conseguiram inserir Hanks em momentos reais da história, criando a ilusão de que ele estava realmente lá, apertando a mão do presidente ou testemunhando eventos importantes. Por exemplo, há uma cena icônica em que Forrest está sentado em um banco, conversando com o presidente Kennedy antes de uma reunião na Casa Branca. Essa combinação inteligente de imagens antigas e novas filmagens cativou o público e acrescentou um toque único à narrativa. Ela criou uma ponte entre a vida fictícia de Forrest e eventos históricos reais, convidando os espectadores a refletirem sobre como esses momentos moldaram a cultura americana. Não é fascinante como a tecnologia pode conectar ficção com história? Você consegue imaginar a caça a gigantescos tatus na América do Sul? Esses enormes seres viveram na Terra há milhões de anos e chegavam ao tamanho de um carro. Os primeiros humanos, conhecidos como paleoíndios, desenvolveram estratégias únicas de caça para capturar esses grandes animais. Eles contavam com trabalho em equipe e táticas astutas, usando seu profundo conhecimento dos hábitos dos tatus a seu favor. Quando conseguiam capturar um, os benefícios iam além da comida. As enormes carapaças desses gigantescos tatus eram resistentes e duráveis, tornando-as ideais para construir abrigos. Esse uso inventivo dos recursos disponíveis mostra o quanto os humanos primitivos eram engenhosos em se adaptar ao seu ambiente. Vivendo ao lado de uma natureza tão incomum, eles enfrentavam desafios e prosperavam, deixando marcas de sua história que continuamos a descobrir até hoje. Não é fascinante pensar em como esses antigos humanos viviam e interagiam com esses impressionantes animais? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os hábitos alimentares das aranhas. As aranhas têm métodos de alimentação incríveis que as tornam únicas no reino animal. Ao capturar suas presas, elas usam seus dentes venenosos para injetar poderosas enzimas digestivas que ajudam a liquefazer os órgãos internos das vítimas. Isso significa que elas podem, na verdade, beber sua comida. Embora a maioria dos venenos de aranha seja inofensiva para nós, existem exceções. Espécies como a viúva negra e o recluse marrom podem causar mordidas perigosas, levando a sérios problemas de saúde. Mas as maravilhas das aranhas não param por aí. Elas são criaturas incrivelmente adaptáveis, capazes de sobreviver longos períodos sem comida, diminuindo seu metabolismo. Essa habilidade surpreendente permite que elas sobrevivam em condições difíceis, tornando-as alguns dos predadores mais resistentes da natureza. Quem diria que essas maravilhas de 8 patas são tão habilidosas em se alimentar e sobreviver? E se eu disser que a Nova Zelândia estava no eBay? Em 2006, um brincalhão do Reino Unido tentou vender toda a Nova Zelândia no eBay, dizendo que era uma forma de arrecadar dinheiro para um projeto pessoal. Embora o anúncio fosse claramente uma piada, chamou a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. No eBay vendem-se coisas estranhas, mas vender um país inteiro, isso é um nível máximo de criatividade. O vendedor descreveu a Nova Zelândia como um lugar lindo, com paisagens incríveis, moradores amigáveis e uma flora e fauna únicas, tudo por módicos $3 milhões. Embora não tenha encontrado compradores sérios, o leilão atraiu a atenção da mídia e do público para o charme da Nova Zelândia. Essa brincadeira não só destacou a beleza e o apelo do país, mas também gerou discussões sobre identidade nacional e propriedade. Imagine se alguém realmente a comprasse. Como seria isso? Um fato interessante sobre a Guerra do Vietnã.
Durante esse conflito tenso, um corajoso piloto da Força Aérea do Vietnã do Sul realizou um ato audacioso que se tornou uma lenda. Em um ato de incrível bravura, ele sequestrou um helicóptero Chinook para salvar sua família e amigos da guerra. Imagine a tensão enquanto ele pilotava o helicóptero por território inimigo, arriscando tudo para proteger seus entes queridos. Ao chegar a um destroyer americano, ele os desembarcou com sucesso, garantindo sua segurança. Mas a drama não parou por aí. Após completar a missão, quando o perigo ainda persistia, ele virou o helicóptero de lado e pulou no mar. Surpreendentemente, todos os envolvidos nessa fuga incrível sobreviveram. Esse ato corajoso não só destaca o que as pessoas estão dispostas a fazer para proteger seus próximos, mas também demonstra um momento inesperado de esperança em meio ao caos da guerra. Você consegue acreditar que tal coragem existiu em tempos tão perigosos? Vamos descobrir a verdade sobre os cheiros das flores. Você sabia que cerca de 90% das flores emitem cheiros que estão longe de serem agradáveis? Embora muitas flores nos encantem com aromas doces para atrair polinizadores como abelhas e borboletas, algumas seguem um caminho diferente. Por exemplo, a famosa flor cadáver faz algo surpreendente. Imita o cheiro de carne podre. Esse odor repulsivo atrai insetos como moscas e besouros, que são enganados, achando que encontraram um ótimo lugar para se reproduzir. Essa estratégia fascinante destaca a incrível diversidade de métodos de reprodução das plantas. Com o tempo, a evolução permitiu que as flores adaptassem seus aromas às necessidades ecológicas únicas. Usando cheiros desagradáveis, essas plantas garantem sua sobrevivência e reprodução em um mundo onde a competição por polinizadores é intensa. Então, da próxima vez que você parar para cheirar flores, lembre-se de que nem todos os aromas são feitos para o prazer. Alguns são apenas velhas táticas de sobrevivência. Pilotos são apenas oficiais navais disfarçados. As uniformes chamativas usadas pelos pilotos de companhias aéreas comerciais podem lembrar a farda naval, mas há uma história interessante por trás disso. Tudo começou com a Pan American World Airways, conhecida como Pan Am, que definiu o padrão para uniformes de companhias aéreas no início do século XX. Quando a Pan Am apresentou seus hidroaviões, decidiu usar uniformes de estilo náutico, refletindo a sofisticação e o espírito de aventura das explorações marítimas. Essa escolha criou uma imagem prestigiosa dos voos, que fascinava o público. Com o tempo, outras companhias aéreas seguiram o exemplo, adotando uniformes semelhantes para transmitir um senso de profissionalismo e autoridade. Hoje, ao ver um piloto em um uniforme bem cuidado, você testemunha uma tradição que conecta a aviação à história naval. Então, da próxima vez que você ver um piloto, lembre-se de que eles continuam um estilo que surgiu na era das aventuras oceânicas. Você sabia que cada panda que você vê no zoológico é, na verdade, alugado da China? Isso mesmo. Esses adoráveis ursos preto e branco não são apenas visitantes, eles são símbolos vivos dos esforços da China para preservar essa espécie em extinção. Quando os zoológicos ao redor do mundo querem exibir pandas, eles fazem um acordo especial com a China, que aluga esses seres encantadores por uma quantia significativa. Esse acordo mostra o quanto a China leva a sério seu papel como guardiã global dos pandas. O dinheiro arrecadado ajuda a financiar projetos de conservação dos pandas em seu habitat natural, garantindo que esses gigantes gentis continuem a prosperar em seu ambiente. Então, quando você visitar um zoológico e admirar esses ursos fofinhos, lembre-se de que você está testemunhando parte dos esforços internacionais de conservação. Não é incrível como os países se unem para proteger espécies ameaçadas como o panda gigante? Acredite ou não, é um tesouro escondido. Este lugar encantador atrai visitantes com suas paisagens deslumbrantes e a fascinante história dos vikings. Localizado na Noruega, é famoso por seus penhascos rochosos, fiordes tranquilos e florestas verdes, que criam um cenário perfeito para atividades como caminhadas, caiaque e fotografia. Os turistas vêm aqui não apenas pela natureza intocada, mas também para explorar as ruínas de assentamentos vikings, que contam sobre as culturas marítimas que moldaram a Europa. Você pode visitar antigos túmulos e esculturas em pedra, que têm séculos de história, mergulhando no passado intrigante dos vikings. Ao passear pela cidade, você encontrará cafés aconchegantes e lojas que apresentam artesanato e sabores locais. Não importa se você é um amante da adrenalina, em busca de aventuras ao ar livre, ou um entusiasta da história interessado em culturas antigas, oferece uma experiência única para todos. Portanto, se você está procurando um lugar que combina beleza deslumbrante e rica história,
Talvez encontre seu próximo destino favorito nesta cidade maravilhosa. Você pode acreditar que o Uber é mais barato do que ter um carro? Um estudo interessante de 2018 mostrou que em 4 das 5 maiores cidades do Zicmatchin-Sitelua, usar o Uber saiu mais em conta do que os custos de manter um carro. Isso inclui despesas como seguro, manutenção e combustível. Imagine viver em cidades movimentadas como Nova York, Los Angeles ou Chicago, onde estacionar pode ser um verdadeiro desafio e o trânsito parece não ter fim. Nesses centros urbanos, gastar dinheiro com um carro pode parecer jogar dinheiro em um buraco sem fundo. Em vez disso, serviços de carona como o Uber oferecem uma alternativa conveniente, permitindo que as pessoas se desloquem de um ponto A a um ponto B, sem o peso financeiro de ter um carro. Para muitos, essa mudança não só economiza dinheiro, mas também contribui para um estilo de vida mais sustentável, reduzindo o número de carros nas ruas. Então, se você está em uma grande cidade, por que não experimentar chamar um Uber em vez de dirigir seu próprio carro? Isso pode te fazer economizar mais do que você imagina. Prepare-se para se surpreender com os robôs de restaurante em Miami. Nos restaurantes de Miami, surgiram robôs que ajudam a servir a comida, tornando o processo mais eficiente e agradável. Esses assistentes de alta tecnologia deslizam pelo salão, entregando pratos diretamente à sua mesa e liberando os garçons para um melhor atendimento ao cliente. Imagine que você está sentado à mesa e um robô amigável se aproxima com seu pedido, manobrando habilidosamente pela multidão. Essa abordagem inovadora não só melhora a experiência da refeição, mas também acelera o serviço, permitindo que você espere menos e aproveite mais a comida. Embora alguns possam achar estranho que a comida seja servida por um robô, muitos clientes observam com interesse e alegria como a tecnologia torna a refeição mais agradável. Será este o futuro dos restaurantes? O tempo dirá. O spam realmente começou em 1978. Em 1978, um especialista em marketing chamado Gary Turk, da Digital Equipment Corporation, enviou o primeiro e-mail indesejado, conhecido como spam, para 393 pessoas. Esse momento marcante deu início a uma nova era na comunicação, com o surgimento do marketing por e-mail. Turk promovia um produto chamado DS20 e viu nisso uma forma inovadora de alcançar clientes em potencial. Embora tenha sido uma iniciativa ousada, a reação foi mista. Muitos destinatários ficaram insatisfeitos com a mensagem inesperada. Com o tempo, o que começou como uma nova ideia se transformou em um grande problema, pois o spam se tornou cada vez mais comum e incômodo. Hoje, recebemos diariamente uma quantidade enorme de e-mails indesejados, repletos de publicidade, fraudes e ofertas duvidosas. As tentativas de combater o spam resultaram na criação de filtros complexos e leis para proteger os usuários. Portanto, da próxima vez que você clicar em excluir um e-mail indesejado, lembre-se de que tudo começou com a ambiciosa tentativa de marketing de Turk há quase meio século. Lixo na estrada. Por que isso é importante? Muitos resíduos, como embalagens, garrafas e bitucas, são jogados de carros em movimento. Esse problema está crescendo e traz sérias dificuldades para o meio ambiente. Quando esses itens são descartados pelas janelas dos carros, eles não desaparecem. Eles se espalham pela paisagem e podem acabar em corpos d'água, prejudicando a vida selvagem e os ecossistemas. Limpar o lixo das estradas é muito mais difícil do que das calçadas ou parques, pois ele frequentemente fica preso em lugares de difícil acesso e pode ser levado pelo vento. Além disso, o lixo contribui para a poluição e pode até afetar nossa saúde, pois atrai pragas e cria perigos. Portanto, da próxima vez que você ver alguém jogando lixo do carro, lembre-se de como isso impacta o mundo ao nosso redor e considere expressar sua opinião. Você pode se surpreender. Um olho gigante em Dallas. No coração de Dallas, há uma impressionante escultura de 9 metros de diâmetro em forma de olho, que chama a atenção de moradores e turistas. Esta obra monumental não só impressiona, mas também nos faz refletir sobre a vigilância no mundo moderno. Em uma época cheia de câmeras e telas, o olho serve como um forte lembrete de quem está nos observando e como nossa privacidade é protegida. Criada para evocar diversas emoções, a escultura convida à reflexão e ao diálogo sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. É uma expressão artística, apenas um espetáculo visual? Ou tem um significado mais profundo?
De qualquer forma, a presença ousada do olho desafia nossas percepções e nos leva a pensar sobre as consequências de nossas vidas interconectadas. O que você vê quando olha para este olho gigante? Você sabia que o rover Curiosity tocou uma música? Em 5 de agosto de 2013, o rover Curiosity completou 1 ano em Marte. Para comemorar, esse incrível robô fez uma pequena festa, tocando Parabéns para você. Imagine como é ser um robô em um planeta distante, cercado por areia vermelha e paisagens rochosas, sem amigos ou pessoas por perto. A melodia alegre do Curiosity ressaltou sua solidão e mostrou as tecnologias incríveis por trás de sua missão. O rover foi criado para estudar a geologia de Marte e procurar sinais de vida passada, e desde sua chegada em 2012, ele enviou imagens impressionantes e dados valiosos. A música de aniversário não foi apenas um momento divertido, ela também nos lembrou da importância do rover em nossa busca para desvendar os mistérios do universo. Que outras surpresas esse rover aventureiro pode nos trazer? Você consegue imaginar que os tulipas vermelhos significavam amor? Na era vitoriana, essas flores vibrantes não eram apenas um espetáculo bonito, eram um poderoso símbolo de amor e paixão. As pessoas acreditavam que dar tulipas vermelhas era uma maneira ousada de expressar sentimentos profundos por alguém especial. Imagine receber um buquê dessas flores incríveis, sabendo que o remetente está confessando seu amor por você. Os vitorianos eram conhecidos por seus costumes complexos e normas sociais rígidas, o que tornava necessário encontrar maneiras criativas de transmitir emoções, especialmente românticas. Naquela época, a linguagem das flores tinha significado, e os tulipas vermelhos se destacavam por sua associação com o amor verdadeiro. Então, da próxima vez que você ver um tulipa vermelho, lembre-se de que, em algum momento, isso foi uma mensagem sincera, embrulhada em pétalas, um encantador lembrete de como as pessoas expressavam seus sentimentos profundamente no passado. Você consegue imaginar o instrumento musical mais antigo do mundo? A flauta de Hohlfels, encontrada em 2008 no sul da Alemanha, é um incrível artefato histórico, com entre 35 mil e 40 mil anos. Este antigo instrumento foi descoberto na caverna de Hohlfels, perto da cidade de Schauklingen, e nos oferece uma visão única sobre a vida de nossos antepassados. Feita de osso de asa de grifo, essa flauta mostra que os primeiros humanos tinham pensamento criativo e habilidades artísticas muito antes da história escrita. Imagine-se reunido ao redor do fogo, com outros habitantes da caverna, enquanto alguém toca melodias hipnotizantes nessa flauta de osso, talvez como uma forma de comunicação ou ritual. A descoberta de um instrumento tão antigo ajuda os pesquisadores a entender as práticas culturais dos primeiros humanos, mostrando que a música pode ter desempenhado um papel importante em sua vida social. Então, como nossos antepassados usavam a música? Que histórias essa flauta poderia contar se pudesse falar? Você sabia que a canela vem de árvores? A canela é obtida da casca interna das árvores de canela. Esse processo incrível começa após a temporada de monções, quando as árvores são colhidas. Os agricultores cortam cuidadosamente e removem a camada externa da casca para expor a casca interna, que é usada para a especiaria que tanto amamos. A casca interna é então seca ao ar livre para desenvolver seu sabor rico. A variedade mais valiosa é a canela do Ceilão, que vem do Sri Lanka, que curiosamente produz cerca de 90% da canela do mundo. Conhecida por seu sabor suave e delicado, a canela do Ceilão é frequentemente preferida para cozinhar e assar, tornando-se um ingrediente essencial em muitas cozinhas. Suas qualidades aromáticas não apenas melhoram pratos como bolos e curries, mas também trazem diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades anti-inflamatórias e regulação dos níveis de açúcar no sangue. Então, da próxima vez que você polvilhar canela em sua aveia ou adicioná-la a uma sobremesa, lembre-se do caminho que ela percorre da árvore até a mesa. Não é incrível como uma simples especiaria pode ter uma história tão complexa? Acredite ou não, mas o hoatzin mastiga como uma vaca. Esta incrível ave que vive nos pântanos da América do Sul tem uma habilidade única de mastigar. Diferente da maioria das aves, o hoatzin desenvolveu um sistema digestivo especializado que lhe permite digerir folhas duras, assim como as vacas. Com seu bico especial e saliva única, o estômago do hoatzin funciona a todo vapor para decompor essas plantas fibrosas, facilitando a digestão. Essa adaptação não só ajuda na sua sobrevivência em seu ambiente cheio de folhas, mas também o destaca entre outras aves.
A dieta do Hotzin é composta principalmente de folhas, frutas e flores que ele coleta das árvores ao redor de sua casa. Essa maneira incomum de se alimentar não só torna o Hotzin especial, mas também demonstra a incrível diversidade da natureza e como diferentes espécies se adaptam às suas condições. Que incrível, não é? Você sabia que a cor do queijo cheddar vem de uma fruta? O tom laranja intenso que muitos associam ao queijo cheddar não vem do leite ou dos processos tradicionais de maturação. Em vez disso, os produtores adicionam um corante natural chamado urucum, que é extraído das sementes da árvore de urucum, encontrada principalmente em regiões tropicais das Américas. Essa fruta tem sido usada há séculos como corante para alimentos, tecidos e até cosméticos. A cor vibrante é atraente e faz o queijo parecer mais apetitoso nas prateleiras. Curiosamente, o queijo cheddar pode ser feito sem urucum, resultando em um queijo branco ou amarelo pálido. No entanto, a maioria dos consumidores está tão acostumada à versão laranja que pode se surpreender ao descobrir sua origem frutal. Na próxima vez que você saborear um pedaço de cheddar, lembre-se dessa deliciosa fruta que dá vida à sua cor vibrante. O atum azul foi realmente esquecido nos Iuá. Até a década de 1970, esse peixe magnífico era considerado lixo na América. Muitas pessoas não percebiam seu potencial, frequentemente jogando-o fora ou usando-o como ração para animais de estimação. Enquanto isso, no Japão, o atum azul era chamado de Nikko Mataji, o que significava que era tão indesejado que até os gatos não o comiam. Surpreendentemente, a percepção do atum azul mudou com o tempo. No final do século XX, ele se tornou uma estrela culinária, muito valorizada em sushi e sashimi. Os japoneses desenvolveram técnicas de preparo do atum azul que destacavam seu sabor rico e textura suave. Hoje, chefes de sushi e amantes de frutos do mar ao redor do mundo celebram o atum azul como uma iguaria luxuosa, mas sua jornada até a fama nos lembra como os gostos podem mudar e se transformar ao longo do tempo. O que você acha que causou essa mudança na percepção do atum azul? Você vai se surpreender ao descobrir que os tubarões-tigre ajudam a Terra. Na Austrália, esses incríveis predadores desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Ao se alimentarem de dugongos, mamíferos herbívoros que consomem ervas marinhas, os tubarões-tigre ajudam a evitar o consumo excessivo. Quando as ervas marinhas estão sob controle, elas absorvem uma quantidade significativa de dióxido de carbono da atmosfera. Isso significa que, ao controlar a população de dugongos, os tubarões-tigre, indiretamente, apoiam a saúde das ervas marinhas, que são essenciais no combate às mudanças climáticas. As ervas marinhas não apenas absorvem carbono, mas também fornecem habitat para diversas espécies marinhas e melhoram a qualidade da água. Portanto, da próxima vez que você pensar nos tubarões-tigre, não os veja apenas como criaturas ferozes. Reconheça seu papel crucial na preservação da saúde do nosso planeta. Esse equilíbrio ecológico único demonstra a interconexão da vida no oceano e destaca a importância dos predadores de topo na manutenção da estabilidade de nossos ecossistemas. Não é incrível pensar em como uma única espécie pode impactar as mudanças climáticas? A Itália, um milagre em forma de bota com uma rica história. Poucos países têm uma forma tão única quanto a da Itália, que lembra um salto alto. Essa forma incomum não é apenas uma característica geográfica, ela reflete o rico patrimônio cultural e a história do país. No passado, a Itália foi o coração do Império Romano, onde gênios como Leonardo da Vinci e Michelangelo criaram obras-primas que ainda atraem milhões. Fora de Roma, cidades como Veneza, com seus românticos canais, e Florença, com seus magníficos museus de arte, oferecem um vislumbre do legado artístico da Itália. Cada canto deste país, que se assemelha a uma bota, está impregnado de tradições. Desde os deliciosos pratos de massa e pizza até os vibrantes festivais que celebram o patrimônio local. As regiões da Itália, cada uma com seu próprio caráter e dialeto, mostram a diversidade da cultura italiana e fortalecem o orgulho nacional. Então, da próxima vez que você pegar um mapa, lembre-se de que a Itália não é apenas sua forma, é um tesouro de história e cultura, pronto para ser explorado. Você já se perguntou por que a Casa Branca fechou suas portas? Durante mais de 56 anos, este edifício icônico recebeu cidadãos comuns, até que em 1829, um evento barulhento mudou tudo. Durante a inauguração do presidente Andrew Jackson,
20 mil pessoas invadiram o local para ver seu novo líder. A celebração rapidamente se transformou em caos, com multidões animadas empurrando umas às outras, criando uma atmosfera mais parecida com um festival do que com uma cerimônia oficial. No final, o presidente Jackson teve que fugir dramaticamente pela janela. Para restaurar a ordem, seus assistentes elaboraram um plano engenhoso. Atraíram as pessoas para a rua, prometendo-lhes uísque e suco de laranja, limpando assim o edifício de convidados indesejados. Esse dia selvagem se tornou um marco, levando a restrições de acesso ao público que permanecem até hoje. Você consegue imaginar a Casa Branca cheia de milhares de cidadãos ansiosos? Você vai se surpreender com o que realmente significa sushi. Muitas pessoas pensam que sushi é apenas peixe cru, mas na verdade refere-se ao arroz temperado com vinagre, que é a base desse prato tão amado. O arroz é temperado com vinagre, açúcar e sal, criando um complemento perfeito para qualquer ingrediente que seja adicionado por cima. O sushi pode incluir combinações interessantes de ingredientes, como frutos do mar cozidos, vegetais e até frutas tropicais. Por outro lado, temos o sashimi, que consiste em fatias finas de peixe cru, servidas separadamente, sem arroz. Portanto, quando você desfrutar do sushi, lembre-se de que está celebrando o arroz, tanto quanto os ingredientes que o acompanham. Este prato delicioso tem raízes no Japão e evoluiu para inúmeras variedades, tornando-se um favorito em todo o mundo. Na próxima vez que você comer sushi, pense nos sabores e tradições por trás dessa deliciosa mordida. O que você escolherá experimentar? Descubra a incrível verdade sobre os cavaleiros medievais. Na Idade Média, a preparação física era muito importante para os cavaleiros, que eram esperados para ter força e agilidade em combate. No entanto, nem todos os governantes atendiam a esses requisitos. Por exemplo, Sancho I de Portugal. Com 240 quilos, ele começou a sofrer de obesidade, o que trouxe sérios problemas durante seu reinado. Seu tamanho afetou não apenas sua saúde, mas também sua capacidade de governar de forma eficaz. A nobreza e o povo contavam com seu rei para proteção e liderança, e quando Sancho não conseguia cumprir essas funções devido ao seu peso, isso gerou uma crise significativa. No final, sua incapacidade de governar corretamente levou à sua deposição. Este caso ilustra como a forma física sempre foi valorizada ao longo da história, mesmo entre aqueles que estão no poder. Isso nos faz refletir sobre como as percepções sobre saúde e liderança mudaram desde então. Imagine realizar uma cirurgia a partir de uma mochila. Surgery Field é uma inovação revolucionária que transforma a assistência médica de emergência. Esta sala de cirurgia portátil cabe em um pacote compacto, fácil de transportar e montar em poucos minutos. Dentro, há um ambiente estéril e uma bateria confiável, permitindo que os profissionais de saúde realizem operações urgentes em locais remotos, onde não há hospitais. Seja em áreas de desastre ou em regiões rurais, o Surgery Field oferece procedimentos essenciais que antes eram inacessíveis para muitos. Este dispositivo incrível não só facilita a logística, mas também destaca a importância da adaptabilidade na medicina. Com tais avanços, podemos esperar que mais vidas sejam salvas em situações críticas. O que você acha que espera a assistência médica de emergência no futuro? Você consegue acreditar que uma mulher assobiou pelo nariz? Lulu Lotus, um talento extraordinário, estabeleceu um recorde mundial de assobio pelo nariz com um impressionante volume de 44,1 decibéis. Essa incrível façanha demonstra seu controle excepcional sobre os músculos da garganta, que ela usou para criar sons poderosos que impressionam o público e os jurados. Embora muitos de nós consigamos assobiar pela boca, assobiar pelo nariz é uma nova abordagem nessa habilidade musical. Sua dedicação em dominar esse talento único lhe rendeu reconhecimento internacional, provando que a criatividade não tem limites. Imagine o som de um apito tradicional, mas agora imagine que ele vem diretamente das suas narinas. A conquista de Lulu nos inspira a abraçar nossas peculiaridades e explorar os talentos que nos tornam únicos. Em um mundo onde os talentos costumam estar associados a habilidades tradicionais, seu recorde de assobio pelo nariz nos lembra da alegria do incomum. Então, quais talentos ocultos estão esperando para serem descobertos? Vamos revelar a verdade sobre a pintura com rena. Na Índia, a pintura com rena não é apenas uma arte bonita, é uma tradição amada que tem um significado profundo, especialmente para as noivas.
No dia do casamento, as noivas decoram suas mãos e pés com padrões complexos de rena, que simbolizam amor, alegria e sorte. Essa prática existe há milhares de anos e é celebrada em muitas culturas do país. Os ricos tons terrosos da rena, obtidos da planta de rena, criam efeitos visuais impressionantes e têm um significado cultural. A aplicação da rena muitas vezes se torna um evento festivo, onde familiares e amigos se reúnem para celebrar, cantar e compartilhar histórias. Os padrões podem representar diversos aspectos da vida e até incluir símbolos como pavões e flores, cada um transmitindo mensagens únicas. Portanto, da próxima vez que você ver uma noiva brilhando com rena, lembre-se de que não é apenas uma decoração. É uma celebração vibrante do amor e da esperança por um futuro bonito. Na Disneyland, os autógrafos dos personagens não são apenas rabiscos, eles são uma parte importante da experiência mágica. Cada artista, seja a divertida Minnie Mouse ou o corajoso Buzz Lightyear, é treinado para repetir a mesma caligrafia. Isso garante que as assinaturas pareçam exatamente como as dos personagens favoritos dos fãs. O objetivo é criar unidade e intensificar a ilusão de magia quando os visitantes encontram seus ídolos. Essa prática transforma um simples encontro em uma forma de arte, imergindo os visitantes em um mundo fantástico. Ao manter esses estilos de assinatura, a Disneyland cria um conto de fadas impecável que encanta e alegra visitantes de todas as idades, fazendo-os sentir parte da magia. Então, da próxima vez que você ver um personagem, lembre-se de que seu autógrafo não é apenas uma assinatura, é um pedacinho cuidadosamente criado da magia da Disneyland. O que realmente faz o MrBeast ser bem-sucedido? Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, se tornou o youtuber mais rico do mundo, com uma fortuna de cerca de $1 bilhão em novembro de 2024. Mas como ele conseguiu alcançar essa riqueza incrível? MrBeast é famoso por suas extravagantes façanhas e ações de caridade, que incluem dar grandes quantias de dinheiro a estranhos e apoiar projetos comunitários. Sua abordagem única de criar conteúdo, que combina entretenimento com generosidade, atrai milhões de espectadores. Essa estratégia não só atrai um grande público, mas também garante contratos de patrocínio lucrativos e vendas de produtos. O estilo dinâmico de MrBeast, que inclui desafios e ações beneficentes, faz com que os espectadores voltem para novos vídeos, criando fãs leais. Inspirados pelo seu sucesso, muitos novos youtubers se perguntam se podem replicar sua fórmula. Então, o que você acha que torna o MrBeast especial em um YouTube tão lotado? Os manatins, também conhecidos como vacas marinhas, são mamíferos aquáticos pacíficos que vivem em águas quentes e rasas. Esses seres incríveis são herbívoros, o que significa que se alimentam principalmente de ervas marinhas, algas e outras plantas aquáticas. Infelizmente, seu comportamento calmo e natação lenta os torna vulneráveis a perigos, especialmente colisões com barcos. Crescendo até 3 metros de comprimento e pesando mais de 450 quilos, é difícil acreditar que algo tão grande enfrente tantas ameaças. Em muitas regiões, os manatins são considerados em perigo de extinção, levando a esforços de conservação. Em diferentes países, existem leis para proteger esses adoráveis gigantes, garantindo a preservação de seus habitats e limitando a velocidade de barcos em áreas críticas. A chave para proteger os manatins é a conscientização. Quanto mais soubermos sobre seus hábitos e habitats, melhor poderemos protegê-los. Ao espalhar informações, podemos ajudar a garantir que esses gigantes pacíficos continuem a alegrar nossas águas para as futuras gerações. O que você pode fazer para ajudar a proteger os manatins e seus habitats? Recentemente, uma nova cobra foi descoberta, e isso é realmente surpreendente. Essa descoberta destaca a rica biodiversidade da Índia e os maravilhosos segredos da nossa natureza. O nome recente da cobra chamou a atenção não apenas de cientistas, mas também de amantes da natureza ao redor do mundo. Ao reconhecer essa nova espécie, os pesquisadores aumentam a conscientização sobre o frágil ecossistema e a necessidade urgente de proteger a região. Ao aprender sobre criaturas únicas como esta cobra, podemos nos inspirar a preservar seus habitats. Curiosamente, fãs da série de livros Harry Potter receberam a notícia com entusiasmo, notando a conexão mágica com suas histórias favoritas. Essa ligação entre literatura e natureza nos lembra que ainda há muito a ser explorado e valorizado em nosso mundo.
Cada descoberta acrescenta a mosaico da vida na Terra, nos incentivando a explorá-la e protegê-la para as futuras gerações. Você sabia que a Austrália já foi chamada de Nova Holanda? Isso pode te surpreender, mas os exploradores e cartógrafos europeus inicialmente chamavam as vastas terras da Austrália de Nova Holanda. Esse nome foi usado por um bom tempo, enquanto os exploradores navegavam por águas desconhecidas e faziam mapas da costa nos séculos 17 e 18. No entanto, em 1824, houve uma mudança significativa. O nome foi oficialmente alterado para Austrália. Esse novo nome vem da palavra latina Australis, que significa do sul, destacando a localização do país no hemisfério sul. A mudança de nome não foi apenas uma troca de título. Ela refletiu o crescente reconhecimento da rica cultura e dos diversos paisagens do continente. Desde praias deslumbrantes até vastos desertos, a Austrália não é apenas uma terra. Enquanto Nova Holanda refletia a perspectiva europeia, a Austrália abraça uma identidade única e um legado que seus povos indígenas preservam há milênios. Não é incrível como os nomes podem refletir nossa história e evolução como sociedade? Prepare-se para se surpreender com a orquídea negra. Esta flor rara, muitas vezes vista como roxa escura, encanta todos que a observam com sua aparência quase preta. A orquídea negra, encontrada em regiões tropicais, é um verdadeiro tesouro entre as flores, atraindo colecionadores e botânicos. Por que ela é tão difícil de encontrar? A orquídea negra, especialmente a variedade conhecida como Cattleya, requer condições especiais para crescer, o que a torna difícil de cultivar e ainda mais difícil de encontrar na natureza. Suas pétalas escuras brilham ao sol, criando um efeito quase sobrenatural que aumenta seu mistério. Sua coloração única atrai amantes de flores, e sua raridade a torna ainda mais desejável. A orquídea negra pode simbolizar força e beleza, tornando-a um presente ideal para ocasiões especiais. Você já a viu pessoalmente? Cada encontro é inesquecível, pois essas flores parecem guardar segredos em suas pétalas escuras. Acredite ou não, os castores influenciam nossa indústria alimentícia. Esse fato surpreendente está ligado ao castório, uma substância obtida das secreções anais dos castores. Historicamente, o castório era usado para dar um sabor único a diversos produtos, especialmente doces, como balas de baunilha. Ainda mais impressionante é que esse extrato de castor encontrou seu lugar em cosméticos de luxo, ajudando a criar fragrâncias atraentes em perfumes e produtos de beleza. Embora isso possa parecer estranho, o castório já foi um ingrediente popular devido ao seu aroma almiscarado e características de sabor, garantindo um espaço especial tanto nas cozinhas quanto nos salões. No entanto, com os avanços modernos e o surgimento de aromatizantes sintéticos, o uso do castório diminuiu significativamente. Hoje em dia, ele é raramente utilizado e a maioria das pessoas não tem consciência de sua importância histórica. Os castores continuam a desempenhar um papel importante nos ecossistemas, mas suas secreções se tornaram um fato curioso na história dos alimentos e cosméticos. Não é incrível como a natureza pode influenciar nossa vida cotidiana de maneiras inesperadas? Você sabia que o álcool pode prejudicar seu cérebro? O consumo de álcool desacelera o sistema nervoso central, afetando nossa capacidade de pensar e realizar tarefas diárias. Quando as pessoas bebem, isso pode piorar a memória, a coordenação e até a capacidade de tomar decisões. Imagine tentar se concentrar em uma conversa, mas seus pensamentos parecem confusos ou embaralhados. Isso acontece porque o álcool interfere na comunicação entre as células do cérebro. E tem mais. O uso crônico de álcool pode levar à redução do volume do cérebro em áreas importantes para o pensamento. Isso significa que, após muitos anos de consumo excessivo, as pessoas podem enfrentar sérias consequências, incluindo um maior risco de perda de memória, demência e outros distúrbios neurológicos. Nossos cérebros são muito valiosos, por isso é importante entender as consequências a longo prazo que o álcool pode ter. A moderação é fundamental, e estar ciente dos seus hábitos de consumo pode ajudar a proteger a saúde do seu cérebro. Afinal, manter a clareza mental é essencial para uma vida plena, não é mesmo? Como podemos tomar decisões mais conscientes sobre o álcool? Prepare-se para explorar as curvas selvagens da Lombard Street. Esta famosa rua em São Francisco é conhecida por suas 8 curvas acentuadas em apenas um quarteirão. Imagine dirigir por essas curvas fechadas, superando com habilidade a ladeira íngreme.
A Lombard Street foi projetada na década de 1920, quando os primeiros carros enfrentavam dificuldades nas colinas íngremes da cidade. Designers inteligentes decidiram que essas curvas sinuosas tornariam o tráfego mais seguro e fácil. Hoje, parece uma atração para turistas que se aglomeram nessa estrada icônica para tirar fotos e sentir a emoção. Ao caminhar pela calçada bem cuidada, cercada por flores vibrantes e casas encantadoras, você pode sentir a empolgação no ar. Seja dirigindo ou apenas passeando pela calçada, a Lombard Street oferece um pedaço único do charme peculiar de São Francisco. Você já teve a chance de visitar essa maravilha sinuosa? Você sabia que a Disneylândia mudou para sempre os parques temáticos? Inaugurada em 17 de julho de 1955, em Anaheim, Califórnia, a Disneylândia foi o primeiro parque temático criado pela Walt Disney. Walt Disney teve a ideia de unir entretenimento e narrativa de uma forma nunca vista antes, e ele conseguiu. A Disneylândia estabeleceu um novo padrão para os parques de diversão, criando uma atmosfera imersiva onde os visitantes se sentiam parte de suas histórias favoritas da Disney. Cada atração foi cuidadosamente planejada, com personagens amados e uma decoração detalhada que despertava a imaginação. Essa ideia revolucionária não apenas atraiu visitantes, mas também influenciou o design de parques temáticos ao redor do mundo. O sucesso da Disneylândia abriu caminho para o império dos parques temáticos da Disney, levando à criação de novos parques em diferentes locais, incluindo o Disney World na Flórida e parques em Tóquio, Paris e outras cidades. Hoje, a Disneylândia continua sendo um símbolo de criatividade e diversão, atraindo milhões de pessoas que buscam um pouco de magia em suas vidas. Porque o Manchineel representa um risco à sua segurança. Esta árvore famosa, conhecida como maçã da morte, contém toxinas potentes em todas as suas partes, da casca aos frutos atraentes. Quando chove, a árvore libera essas substâncias nocivas, tornando-se extremamente perigosa para quem está embaixo dela. O suco venenoso pode causar irritação intensa na pele, queimação e até bolhas se entrar em contato com a sua pele. Além disso, se alguém comer seus frutos, as consequências podem ser fatais. Não é surpreendente que os moradores de regiões como o Caribe e a América Central tratem o Manchineel com grande cautela. Apesar de sua aparência atraente, estar sob um Manchineel, especialmente durante a chuva, é um risco. Sempre admire sua beleza à distância segura. Portanto, da próxima vez que você avistar um, lembre-se do perigo oculto e mantenha-se afastado. Você pode se surpreender. A besta de Gévaudan, uma criatura misteriosa, aterrorizou as áreas rurais da França no século XVIII, levando à morte mais de 100 pessoas. Historiadores acreditam que a besta vagou pelos arredores de 1774 a 1767, semeando medo nos corações dos moradores. Testemunhas a descreviam como um grande animal, parecido com um lobo, mas muito maior e mais feroz. Apesar de várias caçadas organizadas por caçadores locais e até soldados enviados pelo rei, a verdadeira natureza da besta nunca foi confirmada. Seria esse animal incomum, um leão ou até mesmo uma criatura mítica? O público francês ficou fascinado por esse mistério e as histórias sobre a besta rapidamente se espalharam pelo país. A pânico chegou a tal ponto que a besta se tornou uma lenda, inspirando inúmeras narrativas e adaptações na literatura e na mídia. Mesmo hoje, as pessoas continuam a discutir sua existência, tornando a besta de Gévaudan um capítulo fascinante do folclore francês. O que você acha que era? Um animal ou algo mais sinistro? Por que a bandeira americana tem 50 estrelas? Tudo começou com um estudante do ensino médio chamado Bob Heath em 1958. Para um projeto escolar, Bob criou uma bandeira com 50 estrelas, cada uma representando um estado dos Iuani. Inicialmente, seu professor deu uma nota B, mas isso logo mudou. O design de Bob foi um dos mais de 1.500 inscritos em um concurso nacional. Surpreendentemente, sua ideia foi escolhida, levando à adoção oficial da bandeira, que orgulhosamente exibimos hoje. Como resultado, sua nota foi elevada para A. As 50 estrelas estão dispostas em 9 linhas, alternando entre 5 e 6 estrelas, sobre um fundo azul profundo. Esse design simboliza a unidade e a força dos estados se unindo. O simples projeto escolar de Bob Heath se tornou uma parte significativa da história americana, mostrando como a criatividade e a paixão podem levar a grandes conquistas.